Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Para harmonizar os nossos corações, nosso ambiente, vamos pedir o nosso irmão Pedro Henrique para ler a página de preparo. Bezerra de Menezes, livro O Espírito da Verdade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por Espíritos Diversos. Problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias da ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita, que desencanha na letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito involuntário de Allan Kardec, em torno da caridade, proclaremos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Agradecemos ao nosso irmão Pedro Henrique, que leu a página de preparo. Agora convido a todos que nós, num único pensamento, vamos fazer a nossa prece inicial, dizendo assim: Deus, Pai de amor e infinita bondade, Jesus, guia e modelo de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez para o estudo e tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Agradecemos primeiramente a Deus pelo dia de hoje, pela nossa vida e tudo aquilo que Ele nos concede. E vibramos agora por nossos irmãos mais necessitados do que nós. Que nós possamos estender essas vibrações a todos os leitos de hospitais, aos leitos de dores em casa, aos abrigos, aos asilos, às casas de detenção, e aqueles irmãos que vivem nas ruas sem um teto, que possam sempre ter uma mão estendida para cada um deles. Envolvemos também em nossas vibrações, a nossa casa, os espíritos amigos e benfeitores que nos conduzem nesse trabalho dessa noite, que possam assim receber também essas vibrações de amor e carinho que nós desprendemos para todos eles. Vamos continuar nossas vibrações para todas aquelas crianças que precisam de atendimento em todas as salas de centros cirúrgicos e todos aqueles que estão em fase terminal. Rogamos também aos nossos irmãos que estão no plano espiritual, que eles possam também ser atendidos por Maria Santíssima em suas necessidades. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos dar continuidade com o estudo, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens de 8 a 10. E quem trará o estudo para nós é a nossa irmã Wanda Genário. Que ela possa ser assistida pelo seu mentor, pelo seu anjo da guarda e por todos os coordenadores espirituais que conduzem esse trabalho. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos.
Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, esteja sobre nós. As nossas reflexões de hoje estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, que tem como título Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. São os itens de 8 a 10, com o subtítulo Não vades aos gentios. Para nos inteirar com o tema, vamos ouvir o item 8. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de ter dado as instruções seguintes: Não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Naquela época, o conhecimento era passado oralmente, e a presença de Jesus, além de transmitir os princípios morais e espirituais, guiou os apóstolos para divulgar os valores cristãos. É lógico que do desempenho deles seria alcançado os objetivos desejados pelo Mestre, que a Boa Nova se espalhasse por toda a humanidade. Jesus já os tinha preparado através das narrativas das parábolas, histórias curtas que têm a finalidade de transmitir suas mensagens de formas simples e para lhes falar dos reinos dos céus. Mas Jesus faz a seguinte recomendação: Não vades aos gentios, nem aos samaritanos, que a princípio nos parece muito estranha. Então, vamos entender melhor o porquê. Os gentios era um povo não judeu. Suas crenças estavam voltadas para o paganismo. Adoravam vários deuses, eram politeístas. O samaritano era considerados impuros pelos judeus. Tinham entre eles várias discordâncias religiosas. Acreditavam adorar o mesmo Deus, mas não aceitava as mesmas escrituras. Só os 5 primeiros livros, o Pentateuco de Moisés. Mas algumas vezes Jesus utilizou os samaritanos como exemplo de pessoas boas, como na parábola do bom samaritano, a mulher samaritana e outros. Sabemos que Jesus jamais excluiria alguém. Esta atitude não combina com o Jesus que conhecemos, cheio de amor e bondade. E a recomendação era porque eles não estavam preparados para receber os ensinamentos do Evangelho. E os apóstolos ainda não estavam preparados para lidar com diferentes interpretações religiosas existentes na época, pois naquele momento só conheciam as leis judaicas. Esse cuidado de Jesus com os apóstolos confirma sua grande sabedoria em sua missão na terra, aguardando um preparo maior para que os apóstolos enfrentassem tarefas mais difíceis. Os gentios e os samaritanos
precisava de um semeador mais experiente. E em outra ocasião, e essa missão, Jesus confiou mais tarde a Paulo de Tarso, que abraçou corajosamente a causa, recebendo o título de apóstolo dos gentios. Este, antes, era chamado Saulo, perseguidor implacável dos cristãos. E Jesus faz outra recomendação. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os judeus foram os primeiros indicados para receber o Evangelho, porque já tinham sido preparados espiritualmente. Foi a eles que Deus transmitiu seus ensinamentos através de Moisés e os profetas. Acreditavam em um Deus único, esperavam a vinda do Messias, e os apóstolos, indo a essas ovelhas, encontraria um terreno já preparado para a semeadura da Boa Nova. As ovelhas perdidas eram os judeus afastados do judaísmo. Muitos estavam insatisfeitos com os seus sacerdotes, voltados para as práticas exteriores e com as intrigas religiosas existentes entre o clero e os membros do Sinédrio. Resumindo, as ovelhas perdidas de Israel são pessoas que, possuindo já um conhecimento, estavam perdidas, pois não encontraram na religião que escolheram resposta às suas perguntas íntimas, nem aos seus desejos de crescimento espiritual. No livro Vinha de Luz, na lição 107, Emmanuel nos diz assim: o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas, que falha ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. E com essas palavras de Emmanuel, fica esclarecido. Ele compara o homem a uma planta, que para produzir necessita de cuidados. Os apóstolos foram enviados aos judeus, pois a semente da Boa Nova estava em seus corações. Precisavam apenas de estímulos para crescer, e esses seriam os futuros divulgadores do Evangelho de Jesus. Então, cada coisa deve vir ao seu tempo. Não bastava divulgar as ideias, mas era importante e necessário implantá-las pacificamente e, principalmente, alimentá-las com testemunhos vivos, de modo a corresponder à realidade dos conceitos morais transmitido verbalmente, a exemplo do Mestre. No item 10 desse mesmo capítulo estudado hoje, Kardec esclarece
que esses conselhos devem ser seguidos pelos adeptos e divulgadores do Espiritismo. Quando um homem conhece uma nova ideia, sente vontade de transmiti-la aos familiares e amigos, para que eles também se beneficiem. Mas não devemos nos esquecer do direito de escolha e de entendimento de cada um. Muitos são os gentios dos dias de hoje. São os incrédulos, sistemáticos, que não acreditam em nada, só no materialismo. Os escarnecedores obstinados, os adversários interessados que querem ficar na obscuridade. São aqueles que não querem nem ouvir falar de espiritismo, mas, como os apóstolos, devemos buscar aqueles que queiram receber esta mensagem, que não estejam com o coração e a mente fechada. Aqueles que procuram a casa espírita foram despertados por algum motivo, seja por curiosidade, seja por amor ou pela dor, e tantos outros. Já devem ter uma semente só esperando o momento certo para brotar. Vai depender da divulgação recebida. A doutrina espírita não tem a pretensão de converter ninguém. O seu objetivo é de esclarecer, aproximando a criatura do Criador por meio da compreensão das suas leis. Jesus nos recomenda que o tomemos por modelo em nosso labor evangélico. Calmos, pacíficos, mansos e tolerantes. Exemplifiquemos com os atos o que pregamos com as palavras. Não violentemos a consciência de ninguém. Não nos percamos no emaranhado das discussões inúteis. Estejamos certos de que, se nos foi concedido semearmos algumas sementes, o Pai Celestial pertence fazê-las germinar. Quanto aos que nos perseguirem, zombarem e escarnecerem da nossa doutrina, perdoemo-los de todo o coração, lembrando de que assim trataram o Senhor. Não saberia tratar melhor os seus servidores. Por fim, esta lição do Evangelho deve-se ter a atenção para não guardar o conhecimento só para si. Quem tem o conhecimento, mas não divulga para poder beneficiar-se, ou que sinta orgulho de saber mais que o próximo, são atitudes inapropriadas. À luz do conhecimento, é importante ser divulgada, ajudando os irmãos a se desenvolverem ou a enxergar o que seus olhos não percebem por eles próprios. O Livro dos Espíritos, a questão 801, Kardec pergunta: por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? E os espíritos respondem: não ensinai às crianças o que ensinais aos adultos, e não dai ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas
que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora, com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. E assim aos homens acontece o mesmo que acontece com a sociedade. Primeiro a infância, depois a juventude e, por fim, a idade madura. Ao chegar a um grau de desenvolvimento, o próprio homem procurará a luz, pois a obscuridade lhe pesa, tem sede de conhecimento e assim novas descobertas serão feitas. E assim, meus irmãos, chegamos ao final do nosso esclarecimento dessa noite. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Agradecemos a nossa irmã Wanda Genário, que nos trouxe esse estudo, levando todos nós a muitas reflexões. Que nós possamos agora, juntos num só pensamento, fazer a nossa prece final. Dizendo assim: Jesus, querido amigo, graças a Deus pela oportunidade que temos de estudo do Teu Evangelho. Rogamos, Senhor, que todos nós possamos ser amparados, que os amigos espirituais que aqui estão nos envolvam com a Sua paz e que nós possamos assim continuar as nossas vibrações por todos aqueles que estão no nosso pensamento, aqueles que são nossos amigos e também os que são nossos inimigos. Que nós possamos assim, Senhor, continuar as nossas vibrações para todos aqueles necessitados. E assim, rogamos, Pai, que chegue essas vibrações aonde tem dor e sofrimento. Seja qualquer lugar que esteja, seja no plano físico ou espiritual. Assim, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Vamos agora dar continuidade à última parte do nosso trabalho, que é a parte do passe. Aqueles que vão fazer o passe à distância, que possam ficar pensando em Jesus, pensando nos amigos benfeitores espirituais que estão aqui para atender todos nós e também ficar em silêncio, concentrados, pensando no estudo e agradecendo sempre. Ouçam a música até o final, para que possam receber o benefício. Graças a Deus, tenhamos todos uma boa noite e possamos estar juntos novamente na próxima segunda-feira. Graças a Deus.